Sabe por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica. Nikita Khrushchev queria entrar para a história como o líder soviético que conseguiu não somente exportar, mas implantar o comunismo para todo o continente americano, tendo sucesso em Cuba, colocando os irmãos Castro em Havana, e de Havana o marxismo iria se espalhar por toda a América do Sul. Mas inicialmente não deu certo. A morte de Che Guevara, que foi executado na Bolívia depois de tentar iniciar uma guerrilha neste país, atrapalhou, pelo menos momentaneamente, os planos soviéticos. Mas a América Latina não era alvo por nada. Os países do bloco, nos anos 50 e 60, tinham população de maioria camponesa e religiosa, e isso era algo extremamente importante para o objetivo de Khrushchev, pois era uma massa moldável e que estava ávida para ouvir algo que, mesmo na teoria, os libertasse das condições de pobreza e miséria em que se encontravam. O líder soviético sabia que conseguiria inocular o marxismo na região se introduzisse ali, de forma hábil, uma manipulação, e assim foi feito. No ano de 1968, uma conferência de bispos esquerdistas latino-americanos foi realizada em Medellín, tendo como propósito oficial eliminar a pobreza nas Américas do Sul e Central. Mas essa era a fachada, pois por trás dela a reunião tinha como objetivo legitimar um movimento político criado pelo Serviço de Inteligência Soviético, a KGB. Movimento este denominado Teologia da Libertação e que tinha como missão secreta, segundo Mihai Pachepa e Richalak, dois autores que escreveram sobre o regime soviético, incitar os pobres latino-americanos contra a violência institucionalizada da pobreza gerada pelos Estados Unidos. Essa palavra, libertação, já esteve presente no currículo de serviços prestados pela KGB mais de uma vez, mais precisamente quando nos referimos à OLP, Organização para a Libertação da Palestina, ao Exército de Libertação Nacional da Colômbia, mais conhecido como FARC, e o Exército de Libertação Nacional da Bolívia, sendo esses alguns exemplos de instituições que nasceram dos porões da inteligência soviética. Outro fantoche do Kremlin era o Conselho Mundial das Igrejas. Já a Teologia da Libertação foi recomendada pelos delegados da Conferência de Medellín ao próprio Conselho Mundial, sediado em Genebra, para que fosse endossada e tivesse aprovação oficial. Ainda no tocante ao Conselho Mundial das Igrejas, este tinha como objetivo representar a Igreja Ortodoxa Russa e outras denominações de menor porte em mais de 120 países, e era completamente dominado pela inteligência soviética e pelo Kremlin, por meio de padres que eram ao mesmo tempo eminências do Conselho e membros da própria inteligência russa. Por exemplo, em 1983, a KGB mandou 47 agentes participarem da Assembleia Geral do Conselho Mundial das Igrejas em Vancouver e, no ano seguinte, reconheceu ter utilizado os seus agentes no comitê de seleção do Conselho para conseguir que o homem certo fosse eleito para o secretariado-geral da instituição. No ano de 1979, o Papa João Paulo II, durante o Conselho Episcopal Latino-Americano, CELAM, denunciou a teologia da libertação e criticou a concepção de Cristo como uma figura política, um revolucionário, um subversivo de Nazaré. Mas sofreu uma reprimenda do cardeal López Trujillo, organizador do evento. Reprimenda transfigurada em um documento de 20 páginas que surgiu apenas 4 horas depois do discurso papal.
Esse papel foi assinado por cerca de 80 liberacionistas marxistas que não participaram da conferência, mas como exalta Patipa e Richelac no livro Desinformação, foi o serviço de propaganda romeno, o DIE romeno, que era comandado por Patipa e, consequentemente, pela KGB, que ofereceu apoio logístico a esses supostos liberacionistas. Se os tentáculos soviéticos disfarçados de religião podiam alcançar o Papa em forma de refutação, a América Latina não poderia ficar fora do raio de ação marxista. Sendo assim, os camponeses apoiaram ditadores vermelhos como Hugo Chávez, Evo Morales, Manuel Zelaya, Daniel Ortega, além de Luiz Inácio Lula da Silva, que transformaram seus países em estados policiais, exatamente no estilo da União Soviética. Além disso, a Argentina ficou nas mãos de Cristina Kirchner, também alvo do redil marxista, alvo esse que se virou até mesmo contra os Estados Unidos, penetrando nas poucas igrejas esquerdistas radicais negras, aonde próceres da teologia da libertação negra declararam explicitamente sua opção pelo pensamento marxista, pois este era o oposto do sistema de classes opressoras, os brancos, versus a classe oprimida, os negros, que tinha como única solução a destruição do inimigo. Um dos exemplos é a Igreja Trinity, onde seu pastor, o reverendo Jeremiah Wright, que em 2008 se tornou conselheiro de Barack Obama, tornou-se famoso não por gritar Deus abençoe a América, mas sim Deus amaldiçoe a América. Há uma crença comum de que a teologia da libertação começou em 1973, com a publicação do livro Uma Teologia da Libertação, escrito por um padre jesuíta peruano, Gustavo Gutierrez. Mas além de um apelo romântico, apelo esse que colocaria mais um jesuíta no panteão dos libertadores, junto com Tyrrell e Taylor, pois Gutierrez seria mais um a levantar a questão do comunismo secular. Outra motivação para espalhar essa mentira é esconder o encontro já citado em Medellín, que foi a inspiração para o jesuíta do Peru escrever seu livro e esconder quem realmente patrocinou a conferência. Os atores deste teatro já foram apresentados, e no caso dos jesuítas, estes seguiram a onda de mudanças que já estavam latentes e ávidas para vir à tona na ordem, e a teologia da libertação foi só a erupção de todas as ânsias que vinham desde antes do Concílio Vaticano II e muito antes do próprio surgimento da teologia da libertação. Foi a teologia da libertação que possibilitou com que a igreja passasse a dialogar com os homens. Era a teoria que poderia colocar os pensamentos e os desejos de quase um século em prática, o arcabouço ideológico que faltava aos jesuítas para finalmente se libertarem. E, como disse Malak Martin em seus Jesuítas, de um golpe só, portanto, a teologia da libertação aliviou mentes preparadas e inquietas de toda uma gama de conceitos, dogmas e processos mentais antigos governados pelas regras fixas do raciocínio tomista e das diretrizes da voz autoritária de Roma. Falando especificamente da questão modernista dentro da igreja, como uma hidra de diversas cabeças, este movimento havia sido combatido desde Leão XIII, que em 4 de agosto de 1879 dirigiria ao mundo católico a encíclica Aeterni Patris, com a qual propunha a doutrina de São Tomás como fundamental ao combate aos erros filosóficos que ameaçavam a própria fé católica e a própria moral cultural. Mas voltando aos dogmas da teologia da libertação, então, na prática, do que estariam livres os povos de Deus? Da opressão política, da carência e da miséria econômica, da pobreza terrena e, claro, da dominação cruel e insana dos Estados Unidos da América, pois para os teólogos da libertação, toda a carência endêmica e a miséria que reinavam na América Latina eram obra do cruel capitalismo, e este estava representado pela mão opressiva da América do Norte, os Yankees.
A igreja passaria então de hierarquizada para a igreja do povo de Deus e o Papa se tornaria desnecessário, sendo Maria a mãe de um Jesus revolucionário e finalmente o reino de Deus sendo um paraíso socialista, onde a miséria e a opressão capitalista estariam erradicadas. No final, sabemos que nada disso aconteceu. A miséria continua reinante na maior parte do continente, e embora os Estados Unidos ainda estejam de pé e exuberantes, o mesmo não se pode dizer do catolicismo, que sucessão após sucessão de ataques de todos os lados e de não ter como responder a isso, por motivos e pessoas já citadas, se encontra cada vez mais debilitado nos 4 cantos do planeta. Mas o que se sabe com absoluta certeza é que a teologia da libertação é a interpretação marxista do Evangelho, e alguns documentos que ainda estão bem guardados serão de importância enorme, como os que estão no Vaticano, documentos que denunciarão a penetração comunista na Cúria, e estes, por fim, revelarão quem são os cardeais inimigos do Vaticano. Mas por que eu cheguei onde cheguei? Porque eu tenho por detrás de mim um movimento. Eu tenho por detrás de mim uma grande parte dos estudantes do PT, a CUT, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica, a base da Igreja Católica.